Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Esperando muito que sim. Estamos ao vivo, professora de educação infantil. Eu sou Gi Carvalho. E eu estava agora há pouco escrevendo a minha opinião sobre a polêmica da vez envolvendo as nossas crianças, que é a série Round 6, disponível na Netflix, né? Acredito que vocês já tenham ouvido falar na série Round 6, né? Uma série que tem um conteúdo adulto disponível no serviço da Netflix na área de adultos, né? E constantemente o que mais a gente tem visto são pessoas enviando esse post, né? Sobre o quanto essa série está sendo relatada pelas crianças na educação infantil. Isso soa um alerta geral na rede social. As crianças estão reproduzindo aquilo que elas assistem na série. Ora, por que as crianças estão reproduzindo um conteúdo que elas não deveriam nem estar vendo? Isso vai abrindo um debate na rede social sobre como, nos muitos comentários que eu vi, sobre como o serviço da Netflix deveria retirar o conteúdo. Um alerta para os pais de, olha, existe esse conteúdo na Netflix que é inapropriado para crianças. Gente, quem tem criança pequena, nós temos relatos de crianças de 4 anos de idade, 5 anos de idade reproduzindo uma série que envolve conteúdo de violência explícita, tortura psicológica, sexo, além de outras cositas más. Isso não deveria abrir para a gente um debate sobre que tipo de série está sendo produzida. Isso não deveria abrir para a gente sequer um alerta para famílias sobre o conteúdo ser inapropriado para os filhos dele, porque qualquer conteúdo que esteja na área adulta da Netflix é impróprio para crianças. Qualquer um. Não é só Round 6, são todos os conteúdos disponíveis na área de adulto da Netflix são impróprios para o público infantil. Essa histeria coletiva, né? Obviamente que com todo, como é que a gente fala? Com toda razão, esse medo coletivo das crianças estarem tendo conteúdo desse tipo, ter acesso a esse tipo de conteúdo, deveria mais vir em termos de um debate sobre abandono emocional, abandono afetivo e abandono intelectual das nossas crianças. Porque a gente também não está falando de um serviço que é tão acessível para a maioria da população. Crianças das camadas mais populares, ainda bem, não vão conseguir ter acesso a esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo pago. Quando era o YouTube, quando começou aquela polêmica em torno do conteúdo adulto que estava no YouTube, não era conteúdo infantil, era conteúdo adulto, que estava educando os filhos das pessoas, eu disse, tem que cancelar fulano, porque fulano deseduca o meu filho. Ora, a educação dos filhos está sendo delegada a uma tela. E aí a gente entra em outra questão, que eu gosto muito, inclusive, de falar sobre a correria das famílias, a indisponibilidade do tempo, como a vida está agitada, o quanto as coisas estão sendo difíceis. Gente, para criar uma área infantil que um pai tem acesso não é tão difícil. É muito simples. Para colocar uma criança numa área infantil na Netflix é também muito simples. Não requer tanto tempo assim não, para você tirar o seu filho de uma área de adulto e colocar ele numa área que é uma área que deve ser disponível para ele. Mas muitos pais não querem ter esse trabalho. A gente está tratando aqui de irresponsabilidade, de abandono afetivo, de abandono emocional. A gente está vendo as nossas crianças sendo educadas por uma tela de computador, uma tela de celular. Porque os pais dizem que não tem tempo.
Um ou dois cliques e não tem tempo. Ah, mas a criança troca o conteúdo quando eu não estou vendo. Um pai que não tem tempo de a cada 5 minutos dar uma passadinha de olho para ver o que é que o filho está fazendo no celular. O que é que o filho está fazendo na televisão. E mais, um pai e uma mãe que deixam a criança de frente para uma tela durante um período absurdo do dia. Gente, criança pequena não pode ser exposta durante muito tempo à tela. Existem estudos, inclusive, atualmente, que falam sobre a questão da dependência da tela. Nós que somos adultos, que supostamente sabemos o que estamos fazendo com a nossa vida, estamos ficando dependentes de telas. Perceba quantas vezes você checa o seu celular no dia. Perceba se você consegue. Às vezes a gente está dependente de duas telas. Está na frente da televisão e está na frente do computador. Está na frente da televisão e está na frente do celular. Está com o celular, a tela do computador e a tela da televisão. Gente, o assunto é seríssimo. Não pelo fato de existir uma série com violência explícita, porque não é a primeira série de violência explícita que tem. Não pelo fato de ter uma série com tortura psicológica, que inclusive eu não assisto, porque eu não tenho condições psicológicas no momento para assistir uma série que envolve tortura psicológica. Eu sou adulta e eu vou observando o que é que eu posso acessar naquele momento, o que é que eu não posso, porque eu sei como é que está o meu emocional. Uma criança pequena, que muitas vezes assiste o conteúdo junto com os pais, pasmem. O debate não deve ser sobre a criança estar reproduzindo o conteúdo porque a Netflix não deveria expor o conteúdo. O alerta nem deveria ser: pais, preste atenção no conteúdo que as crianças estão vendo na área de adulto. O debate deveria ser: por que crianças pequenas estão assistindo ao lado dos pais um conteúdo envolvendo violência explícita, sexo, tortura psicológica, entre outras coisas. Por quê? Porque o adulto, ainda hoje, enxerga a criança como um adulto pequeno, ou como uma ameba. Como alguém que está ali sendo exposto a determinado tipo de conteúdo e aquilo não vai afetar em nada a vida dela. Gente, o que a criança tem acesso dentro do útero da mãe influencia a vida dela. Agora imagine uma criança de 4 anos de idade, sentada no sofá de casa, junto com os pais, assistindo Round 6. Olha o absurdo que a gente está falando. A gente está falando de um absurdo muito grande. Aí as escolas começam a ver as crianças reproduzindo a série. O que é que as escolas fazem? Vamos enviar uma carta aos pais para alertar os pais que os filhos deles estão vendo um conteúdo que não é para os filhos deles verem. Olha o absurdo. Olha o absurdo que a gente está vivendo. Se a gente tem leis de proteção à criança, nós temos leis de proteção à criança, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos até dentro da própria propaganda, onde existe conteúdo infantil, até a propaganda é regulamentada para que as crianças não tenham acesso a um grande número de propagandas. E é por isso, caso vocês não saibam, é por isso que deixou de existir um monte de programa infantil. Antigamente, não sei se vocês se lembram, a gente tinha programas infantis que iniciavam às 8 da manhã e acabavam ao meio-dia. E tínhamos programas também no período da tarde em outras emissoras. Isso por quê? Porque você podia bombardear a criança com todo tipo de propaganda. Vocês devem lembrar. Compra a gelatina Royal, o bocão da Royal, né? Você compra a botinha, você compra a xuxinha, você compra isso, você compra aquilo. A partir do momento que se regulamentou isso... Só um minuto, gente. A partir do momento, voltei, pessoal. A partir do momento que se regulamentou isso, essa questão da propaganda infantil, a televisão parou de ter interesse em entretenimento infantil. Por quê? Porque não tem como vender para criança, porque existe lei. Então, ok, que maravilha que a gente consegue, né, restringir um tipo de propaganda para criança. Mas o que acontece quando a gente não consegue restringir o que os pais colocam na frente dos filhos?
Era para a escola estar alertando os pais sobre o filho dele estar vendo um conteúdo com tortura psicológica, violência explícita e sexo? Ou era para ser acionado os órgãos competentes sobre a criança estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo? Porque fica parecendo que, meu Deus do céu, as crianças estão tendo acesso, ninguém sabe aonde. Você tem um filho de 4 anos de idade na educação infantil. Onde é que o meu filho está assistindo o Round 6? O filho está reproduzindo na escola? Não reproduz em casa, não? É só na escola? Vocês têm certeza que a criança reproduz na escola e não reproduz em casa, não reproduz através das brincadeiras com os amiguinhos deles? Não. Então não adianta abrir alerta à internet para pais que são irresponsáveis em relação à educação dos filhos deles. Que olha a criança como se fosse uma tábula rasa, como se fosse uma página em branco aí. Não, deixa aí. É uma ameba. A gente vai colocar cena de sexo na frente da criança e tá ok. A gente vai colocar cena de tortura psicológica e tá ok. Isso é irresponsabilidade paterna. Não é para mandar uma cartinha dizendo, olha, a Netflix tem uma série que possivelmente seus filhos estão vendo. É para chamar na escola. É como a gente fala no popular, é para chamar na chincha, é para sentar. Você sabe que você tem responsabilidade sobre essa criança e que ela não pode ter acesso a esse tipo de conteúdo. Você sabe que no momento que você não tem condições de acompanhar o seu filho, você não deveria colocar ele na frente de uma tela? Você sabe que existem estudos mostrando o quanto a tela para crianças pequenas faz mal? Você sabe disso? Porque se você sabe e você está deixando, as crianças hoje não interagem mais com outras crianças, elas interagem com a tela. Elas não interagem mais com o pai e com a mãe, elas interagem com a tela. O mundo está corrido, gente. O mundo sempre foi corrido. As situações, as circunstâncias sociais estão difíceis. As circunstâncias sociais sempre foram difíceis. Não existe circunstância social mais difícil hoje do que na década de 80, quando muitas vezes a gente não tinha sequer o que comer dentro da nossa casa. E as nossas interações eram com quem? Com os nossos primos, com os nossos vizinhos, com os nossos pais, que aí não tinha nem tela. Uma televisão preto e branco não era um negócio que todo mundo tinha. Se a gente quisesse ver uma tela, era na casa dos outros. Existem pais irresponsáveis em todas as épocas. E o que nós temos agora é uma grande leva de pais irresponsáveis colocando os filhos para assistir uma série de tortura psicológica e violência explícita. Para a escola não fazer nada. Para os órgãos competentes não fazerem nada. É difícil. Ariana Santos Ueda, já fui criticada porque meus filhos não têm tablet e tela. É controlada. Acesso controlado e monitorado. Há 7 anos não assisto TV aberta. Mas esta é uma discussão que incomoda, pois educada a trabalho e a babá eletrônica é o mal do século, bem disfarçado de recurso positivo. A televisão se tornou uma babá tão eficaz que ela entrou nas escolas, nos centros de educação infantil. Bom dia, Gilberto. E ela entrou lá e ela permaneceu lá como a estrela da sala. Quem sabe, quem trabalhou na área da educação ou teve filhos na escola, sabe muito bem que o governo começou a mandar aqueles kits com TV e DVD, que foi a primeira coisa que chegou aqui, não sei aí. Kit com TV e DVD. Me chega esses kits com TV e DVD. E começou, né, a escola ter a televisão. E de repente a televisão tomou conta da sala de educação infantil. Ela ficava lá. Porque era uma televisão inteira para a escola toda. Então ou ficava na sala de vídeo, ou ficava transitando pela escola. E de repente a gente se deu conta que a primeira aula da criança era a televisão que dava. E não era aula educativa com conteúdo educativo, não. Muitos professores colocaram a babá eletrônica na sala de aula, e isso é verdade, infelizmente é verdade. Não dá para jogar com mentira, a gente vai ficar aqui contando mentira? Vai ficar aqui contando mentira? Não vai.
A gente tem excelentíssimos professores, em sua grande maioria, professores excepcionais. Mas nós temos professores que sempre usaram a televisão como uma forma de entretenimento para terem paz. E com conteúdo tipo pica-pau. Vocês tiveram filho, eu tive filho. Chegava na escola, a criança estava sentada na frente do pica-pau, assistindo pica-pau. Assistindo pica-pau. Quantas e quantas vezes deixei de mandar minha menina pequena para a escola, porque eu pensei, entre assistir pica-pau na escola e assistir a Dora Aventureira em casa, fica com a Dora Aventureira e com a interação que está comigo brincando. Então não tem condições, minha gente. A gente trata os adultos brasileiros como se fossem bebês. Ah, gente, porque é difícil para um professor preparar uma aula para 20 alunos, ele está exausto, ele tem 2 turmas. Gente, não tem justificativa para colocar uma criança na frente de uma televisão durante a manhã inteira, numa sala de educação infantil. Não tem justificativa. Fale o que quiser falar, fique com raiva quem quiser ficar. Não existe justificativa para um professor ou para um pai expor uma criança a uma tela durante um período absurdo. Tá no calor, pega uma bacia de água, coloca a bacia no chão, joga os brinquedinhos lá dentro e deixa a criança brincando na baciazinha de água. Arrume uma atividade em que a criança se movimente, em que ela brinque. Uma atividade que realmente faça sentido para a criança, que ela goste. E ela não vai ficar a cada 5 segundos perturbando, como as pessoas acham que é perturbar. Inclua a criança na tarefa doméstica, pelo amor de Jesus Cristo. Tá fazendo o almoço, meu amor? Pega ali uma batata. Meu amor, traga uma cebola aqui pro papai, traga uma cebola aqui pra mamãe. Tá lavando roupa, meu amor? Vá dando os pregador pra mamãe, botando o pregador. Mas sabe o que é isso? É pressa. Pressa. E na maioria das vezes não é pressa porque a vida é corrida, não. É porque a gente faz a vida corrida. Essa que é a verdade na maioria dos casos. A gente faz a vida corrida. Porque o tempo que se perde em debates improdutivos dentro dessa rede social, gente, é absurdo. Pessoas que dizem que não tem tempo, que a vida é corrida, mulher, eu não tenho tempo para absolutamente nada. Passa horas aqui nesse Facebook debatendo. Horas. Tem horas para brigar e para discutir a vida do artista, para falar por que fulano se casou e que fulano descasou. É a fofoca do século XXI. É a fofoca do ano 2000 é na rede social. Então vamos lá na rede social e fulano casou, fulano descasou. E aí fica todo mundo julgando a vida de todo mundo e as crianças lá na frente de uma tela. Não importa se é seu Lobato Via um Sítio. Não importa se é conteúdo educativo infantil. Importa que existe um tempo que a criança deve permanecer na frente de uma tela ou não. Aí quando a gente chama a família na escola, a gente chama a família na escola para quê? Fazer reunião de pais e mestres, bora lá. A gente tem um texto lá no site, ideiacriativa.org. 9 erros que você não deve cometer numa reunião de pais e mestres. Temos esse conteúdo lá. 9 erros que você não pode cometer numa reunião de pais e mestres. Aí a gente chama uma reunião de pais e mestres para conversar com os pais acerca da educação dos filhos deles. Nós somos educadores, ok? Somos educadores, somos professores, não é isso? Educadores. Como educadores, nós temos conhecimento de técnicas e de estudos sobre a aprendizagem e desenvolvimento infantil. Mas a gente chama o pai e a mãe na escola para ficar fazendo dinâmica de grupo, lendo texto reflexivo, passando horas enchendo linguiça, falando sobre coisa nenhuma. Eu já estive em reunião de pais e mestres que a pessoa disse assim, olha, o desenvolvimento dos seus filhos vocês podem ver, tá aí. Não podem. Para isso que existe avaliação, para isso que existe relatório, para isso que existe parecer descritivo, para eu, professor, que disponho das técnicas e dos estudos, expor aos pais sobre como os filhos deles se desenvolveram ou não. Existem passos gigantescos no desenvolvimento infantil e existem pequenos passos. Os passos
passos gigantescos, que às vezes nem são gigantescos assim. Por exemplo, um passo que as famílias acham que é um passo gigantesco. Quando a criança aprendeu a desenhar o nome. Nossa, meu filho já sabe o nome dele. Isso não é um passo gigantesco, isso é um desenho de letra. A criança não entende o que ela está fazendo, ela simplesmente está reproduzindo um desenho que ela viu sobre a letra dela. Ela ainda não consegue compreender a estrutura da palavra, ela não consegue ainda compreender que a letra tem som, que aquela letra não é só do nome dela. Muita coisa ela não compreende, mas o pai olha a criança desenhando o nome. Nossa, meu filho aprendeu muito na escola esse ano, ele já sabe fazer o nome dele, ele conta de 1 até 100. O seu filho conta de 1 até quanto? De 1 até 10, pois o meu conta de 1 até 100. A criança não faz abstração, a criança não tem construído o conceito de número ainda, mas a família entende isso como avanço. E não é um avanço significativo. E muitas vezes não compreende que o trabalho do professor na questão física, na questão das brincadeiras, da questão do corpo, do gesto e do movimento, fez com que o filho dele conseguisse desenvolver tarefas do dia a dia que o pai nem percebeu. Ah, meu filho já consegue colocar uma roupa e prender a roupa com prendedor. Para eles isso não é nada. E o desenvolvimento do movimento de pinça é um dos mais importantes na educação infantil. Mas o pai vai ver aquilo ali como nada. Por quê? Porque ele não foi educado para... O olhar dele não está educado para entender aquilo que um professor consegue entender. Então, a nossa tarefa, no momento da reunião de pais e mestres, no momento de soar um alerta para um pai, não é dizer para eles, olha, o seu filho está tendo acesso a um conteúdo de violência explícita e sexo. E cuida aí. Não. É convocar uma reunião, é trazer para a sala de aula. É informar as pessoas, entende? É informar os pais o quanto é inadequado, é inapropriado e é irresponsável da parte deles assistir o conteúdo junto aos filhos ou deixar os filhos na frente da tela sem monitoramento. Compreende? O debate não tem que ser sobre esse filme é inapropriado. Porque o filme está num espaço para adultos. É inapropriado para um adulto que entenda, olha, não tenho condições psicológicas de assistir. Eu não tenho. Eu estou com um livro excelente para ler. Excelente, que chama Mulheres que Correm com os Lobos. Sobre arquétipo feminino. Peguei há um mês, eu ainda não abri o livro. Porque eu entendo que nesse momento eu não estou tendo condições para lidar com as questões que eu vou encontrar lá dentro do livro. Pela sinopse do livro. E não é nada de tortura psicológica. Eu entendo que eu não posso assistir Round 6 no momento porque eu não tenho condições psicológicas de lidar com tortura e com violência explícita. Eu não gosto, é um conteúdo que não me faz bem. Me causa desconforto. Filme de terror me causa um desconforto sem tamanho. Quando eu tinha 15, 16 anos, filme de terror era meu preferido. 14, 15, 16 anos, tinha um tal de um Cine Trash, que passava acho que na Record, na Bandeirante. E eu ia para casa da minha vizinha, passava a tarde para assistir filme de terror, adorava aquilo ali. Eu assisti Chuck 1, Chuck 2, Chuck 3, o Brinquedo Assassino. Hoje eu não consigo ver o Chuck. Não consigo, não tenho um psicológico para assistir aquilo, mas eu sei disso. Porque eu sou adulta. A criança não sabe. O responsável pela criança é o pai dela. Ah, gente, um alerta aqui sobre a série que, nossa, como é que coloca uma série dessa na Netflix, onde as crianças têm acesso? As crianças têm acesso porque os pais são irresponsáveis. Essa é que é a verdade. As crianças têm acesso porque os pais são irresponsáveis e delegam a educação dos filhos,
aos meios eletrônicos, delegam a educação dos filhos a celular, a televisão. Se o youtuber A ou B influencia na educação do seu filho, é porque você permite que o youtuber A ou B tenha acesso ao seu filho, porque o youtuber não está indo na sua casa. A tela está na mão da sua criança. E eu já vi muitos pais dizendo assim, mas se eu colocar a galinha pintadinha, ele não gosta. Gosta não. Ele gosta disso aqui. Gosta disso aqui. Aí você vê um celular, um pai hoje dá um celular para uma criança pequena, compra um celular, produto de R$1.000, R$1.500, R$2.000, entrega na mão da criança. Enche de funk. E não é funk infantil, não. Não tenho nada contra o estilo, não. Muito pelo contrário. Enche de funk infantil e a criança tá lá escutando uma música que não é para ela. Aí o que é que a sociedade faz? Ah, porque funk é isso, porque funk é aquilo, porque funk é aquilo outro. Tem que destruir o funk, tem que acabar com o funk, tem que esbagaçar com o funk, que funk não presta, que funk é isso, que... Meu amor, quem define o que o filho vai ver ou vai ouvir no celular é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe acreditam que tá ok, errado é o pai e a mãe. Responsáveis são eles que estão deixando a criança ter acesso àquilo. Existe música para o público infantil? Hoje, muito menos. Porque a propaganda em torno da venda para esse público é muito menor. Então, se produz muito menos. Década de 80, a gente tinha Fofão, tinha Balão Mágico, aí depois veio a Xuxa, a gente tinha Angélica, a gente tinha Mara Maravilha, a gente tinha um bombardeio de música infantil. Por quê? Porque vendia a bendita da fita cassete. Era para isso, era para vender. A gente tá na sociedade de consumo, eu preciso entender isso. É para vender. A partir do momento que se restringiu a questão da propaganda infantil, se parou de produzir tanto conteúdo para a criança, porque ninguém estava se importando com a criança, estava se importando em vender para o pai da criança. Compreende? Essa história de alertar os pais sobre o filho dele estar reproduzindo uma série de conteúdo adulto numa plataforma adulta, me lembra a história de uma mãe que queria tirar o pipoqueiro da frente da escola porque não conseguia dizer para a filha dela, para o filho dela, eu acho na época, que não podia comprar pipoca. Não, você tem que mandar o pipoqueiro sair da frente da escola, porque senão minha filha come pipoca todo dia. Não tem maturidade para chegar para um filho e dizer assim, não, eu não vou lhe dar dinheiro e você não vai comer pipoca hoje. Não tem maturidade, não é pai e mãe. É uma criança educando outra criança. Não posso dizer não pro meu filho. Se meu filho quiser assistir esse youtuber aqui, eu não posso fazer nada. Então eu faço campanha para tirar o youtuber. Se o meu filho quiser assistir a série Round, eu não posso dizer pro meu filho, você não pode assistir a série. Então tira a série do ar. Uma outra polêmica que teve na Netflix foi sobre um filme que tinha uma animação adulta, que acho que era a Farra da Salsicha, alguma coisa assim. A Festa da Salsicha, eu não me lembro bem do nome. Mas teve uma polêmica gigantesca que era para tirar porque as crianças estavam vendo. Continuava sendo animação adulta dentro de uma plataforma adulta. Sendo acessada por crianças que são educadas por adultos irresponsáveis. Que não tem capacidade... Não tem capacidade, não. Não tem vontade de criar uma área infantil e restringir o acesso dos filhos quando eles estão vendo televisão. Quer ver Round 6, meu amor? Tem criança pequena em casa? Espera a criança dormir. Vê quando a criança foi dormir. Quer ver série que tenha conteúdo de violência explícita, de sexo, de drogas? Espera a criança dormir. Ah, porque eu não tenho tempo. Você tem filhos. Então, espera a criança dormir. Compreende? Se precisar, filha, veja de madrugada. Acorde de manhã antes da criança. Quando a criança for na casa, brincar na casa do irmão, na casa do cunhado, na casa da avó, você assiste o bendito do seu
da sua série, ou você pega um bendito de um fone de ouvido, enfia nos ouvidos, coloca no seu celular, porque a Netflix ela tem essa possibilidade, como o YouTube tem essa possibilidade, e você assiste deitadinho na sua cama, sozinho, com o seu fone de ouvido, sem o seu filho ter acesso. Mas é muito mais fácil colocar a culpa na plataforma do que entender que os pais são responsáveis. Então, assim, a gente deixou nosso texto, tá lá no nosso site, ideiacriativa.org. Quem quiser dar uma lidinha, quem quiser compartilhar o conteúdo, que bom. Quem discordar da minha opinião também, fique à vontade para poder descer a madeira aí, porque não importa. Eu sei que desde que o mundo é mundo, né? Aliás, desde que o mundo é mundo, não. Desde que existe indústria cinematográfica, existem filmes de terror, de ficção científica, de tortura psicológica, de jogos mortais, como próprios jogos mortais mesmo. E o acesso que as crianças estão tendo não é culpa da indústria cinematográfica. Não é responsabilidade da indústria cinematográfica que a criança esteja tendo acesso a esse tipo de conteúdo. É responsabilidade dos pais. E as escolas deveriam estar mais preocupadas, já que vamos entrar nessa polêmica e nesse assunto, em convocar os pais para falar sobre a responsabilidade deles, para falar sobre abandono intelectual, para falar sobre abandono emocional, para falar sobre abandono afetivo, para falar sobre responsabilidade paterna na educação dos filhos, para falar sobre o direito da criança e o direito de proteção à criança, ainda mais agora, né, na Semana da Criança, do que a gente ficar alertando o papai e a mamãe, olha, seu filhinho está reproduzindo isso aqui. Por que será? Acesso ele teve, porque se ele não tivesse tendo acesso, ele não estaria reproduzindo. Ele não estaria reproduzindo. A criança reproduz aquilo que ela vê, aquilo que ela observa. Se ela não vê, ela não reproduz, de maneira nenhuma. E aí chega na escola, um reproduz e passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, isso vira uma bola de neve e tem um monte de criança reproduzindo, sem saber o que está reproduzindo, porque o coleguinha falou. Entende? E aí é preciso que a escola faça todo um trabalho com as crianças, com os pais das crianças que estão tendo acesso. Teve acesso aonde? Na casa da avó, teve acesso na casa da mãe, teve o acesso porque vocês esqueceram a televisão ligada, teve o acesso porque, sei lá, porque vocês não estavam do lado. Por que a criança está acessando? A gente quer saber por que a gente foi fazer uma brincadeira aqui e o seu filho começou a reproduzir uma série de tortura psicológica e de violência explícita, com conteúdo sexual também. Entende? É só isso. Chamar cada um a sua responsabilidade. Então, no meu entendimento, o debate não deveria ser sobre a Netflix não expor esse tipo de conteúdo. A indústria cinematográfica está aí. Tem interesse para todo tipo de conteúdo. O debate deveria ser sobre abandono paterno, sobre a irresponsabilidade das famílias na educação dos seus filhos, sobre se delegar a educação dos filhos a uma tela. Obrigada a vocês e até mais.